Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. Plenário aprova terceirização para todas as atividades de uma empresa. Texto também aumenta de 3 para 6 meses o tempo permitido para o trabalho temporário. A matéria segue para a sanção presidencial. Do corredor das comissões ao vivo, Carolina Nogueira. Comissão da Reforma Trabalhista faz nova audiência pública hoje. Expectativa do presidente Rodrigo Maia é votar o texto até meados do mês que vem. E de outro ponto, também no corredor das comissões, ao vivo, Mariana Prichitsky. Tudo pronto para a instalação das 25 comissões permanentes da Câmara, que acontece daqui a pouquinho. Hoje é quinta-feira, 23 de março. Agora em Brasília, 8 horas e 50 minutos. Esses são os destaques do Câmara hoje, que já está no ar. Olha, o plenário da Câmara aprovou nesta quarta-feira o projeto que regulamenta a terceirização e altera as regras do trabalho temporário. A sessão foi marcada por muita obstrução dos partidos contrários à proposta. A sessão começou com a primeira de muitas tentativas dos partidos de oposição de tentar evitar a votação da proposta que regulamenta a terceirização e o trabalho temporário no país. É um projeto de 1998 que foi aprovado na Câmara e depois foi apresentado um substitutivo no Senado. E esse projeto acabou não sendo aprovado à época, e o presidente Lula, naquele momento em que assumiu a presidência da República, em 2003, solicitou a essa casa que ele fosse retirado, exatamente por ser um projeto nefasto, um projeto que prejudica os trabalhadores. O projeto é antigo, mas o pedido do presidente Lula é tão antigo quanto, é de 2003. E eu pergunto, por que será que um pedido do presidente Lula, de 13 de agosto de 2003, é o que Vossa Excelência me pede que seja atendido, já há 14 anos, parado na casa, nunca foi atendido? Porque quando o presidente Lula fez esse pedido, essa matéria já tinha sido aprovada na Câmara dos Deputados. Já não era mais matéria do governo. Aprovada, passou a ser matéria da Câmara dos Deputados e depois de aprovada no Senado, da Câmara e do Senado. É por isso que eu indefiro a sua questão de ordem. A proposta permite a terceirização em todas as áreas de uma empresa, inclusive no setor principal, a chamada atividade fim, o que hoje é proibido pela Justiça. O texto ainda permite o contrato de trabalho temporário por até 9 meses e deixa abertura para esse tipo de contratação em caso de greve. O projeto autoriza que a empresa prestadora de serviços seja do mesmo ramo econômico que a contratante. A empresa que fornece mão de obra terceirizada ou temporária deve ter um patrimônio mínimo de 10 mil a 250 mil reais, dependendo do número de empregados. O projeto prevê que a contratante seja também responsável pelos direitos trabalhistas, mas apenas pode ter bens penhorados quando a terceirizada não tiver mais nenhum patrimônio. É a chamada responsabilidade subsidiária. Para os deputados contrários, as novas regras vão prejudicar os trabalhadores. Todos nós conhecemos pessoas que trabalharam em empresas terceirizadas, que ao final do contrato fecharam as portas, foram embora e deixaram os trabalhadores sem as verbas rescisórias e sem os direitos assegurados. Essa proposta tem por objetivo permitir a contratação mais barata dos trabalhadores, precarizando, negando os seus direitos. O próximo passo depois desse é obrigar o trabalhador e a trabalhadora a se transformar em pessoa jurídica, sendo contratado como se empresa fosse, perdendo direito a férias remuneradas, 13º e licença maternidade, por exemplo. Representantes das centrais sindicais acompanharam o processo de votação das galerias do plenário. Em alguns momentos, os ânimos ficaram acirrados. Peço para esvaziar a galeria, por favor. Esvaziar a galeria, Presidente! Muito Deputado, bem, aleluia com a palavra. Questão de ordem! Presidente! Não. bem, presidente. Na hora que o deputado está falando, eles têm que ficar em silêncio, deputado. Vamos esvaziar a galeria. Isso é desrespeito. Para deputados da base de apoio ao governo, o projeto vai ajudar a reduzir o desemprego. Não vamos usar o argumento aqui de que nós estamos rasgando a CLT. Me apontem, dentro do texto todo, um item apenas que retira direito do trabalhador. Vou dar a resposta. Não existe. A terceirização vai regularizar
quase 12 milhões de trabalhadores aí que poderão recolher, inclusive, a Previdência que hoje não recolhe. Você vai para a construção civil. Ninguém constrói um prédio hoje apenas com o trabalhador lá, o operário. São todos terceirizados. Cada um a sua função. Quem vai assentar a janela, quem vai fazer o piso, quem vai levantar a parede. Ao todo, foram 9 horas de votação. O projeto que permite a terceirização de todas as áreas das empresas foi aprovado por 232 a 188 votos, com 8 abstenções. Com a proposta, o restaurante, por exemplo, poderá terceirizar o serviço de limpeza e também o cozinheiro. Foram feitas 6 tentativas de mudar o texto, mas todas foram rejeitadas. Entre o que foi mantido está a permissão para que empresas terceirizadas possam contratar outra terceirizada para determinado trabalho, o que alguns deputados chamaram de quarteirização. Todas essas regras não vão valer para empresas de vigilância e transporte de valores. A proposta agora vai para a sanção presidencial. Com essa decisão no plenário ontem à noite, que regulamenta a terceirização no Brasil, deve ter impacto nos debates na comissão que está analisando neste momento aqui na Câmara a reforma trabalhista. Eu vou conversar então sobre isso com a Carol Nogueira, que está lá no corredor das comissões, e tem 2 deputados aí, vice-líderes, que vão justamente participar essa manhã dessa reunião da reforma trabalhista, não é isso, Carol? Pois é, Vera, tem um impacto direto, realmente são temas muito correlatos à terceirização e o que está sendo discutido na Comissão Especial da Reforma Trabalhista. A votação de ontem foi uma votação considerada apertada, comparada aí com os últimos resultados de plenário, e uma sessão marcada por um forte embate entre quem era contra e a favor esse projeto. É sobre isso que a gente conversa agora, então, com o deputado Patrus Ananias, que é vice-líder do PT, ele que é do PT de Minas Gerais, e também com o deputado Daniel Vilela, que é presidente da Comissão Especial da Reforma Trabalhista, ele que é do PSDB de Goiás. PMDB de Goiás, desculpa. Bom dia, deputado Patrus Ananias. Sua avaliação sobre essa votação de ontem, sua expectativa, tem um outro projeto semelhante a esse lá no Senado, o que ainda pode acontecer? Eu penso que tivemos ontem, aqui na Câmara, um retrocesso lamentável. Começamos a desconstituir o direito do trabalho no Brasil, a desconstituir a CLT e as garantias relacionadas com o trabalho da Constituição da República. Os trabalhadores temporários perdem direitos básicos, aviso prévio, férias, 13º salário, licença maternidade para as trabalhadoras. Um aspecto muito grave também, a terceirização se estende ao serviço público. Então, daqui a pouco nós teremos a terceirização, por exemplo, da segurança pública e de outros serviços essenciais ao bem-estar da população brasileira. Eu penso também que é muito grave fortalecer as empresas terceirizadas, porque essas empresas não prestam nenhum serviço à coletividade. São empresas unicamente para fazer a mediação de trabalhadoras e trabalhadores. Elas não trazem nenhum benefício à sociedade, como trazem, por exemplo, a produção agrícola, as indústrias. Nós temos agora empresas dedicadas única e exclusivamente, vão crescer muito no mercado, à mediação de mão de obra. E o que é mais grave, permite a terceirização da terceirização. E eu penso que isso é um retrocesso lamentável. Deputado Daniel Vilela, como é que essa aprovação de ontem impacta nos trabalhos lá na Comissão Especial da Reforma Trabalhista? Os assuntos são correlatos. Qual que é a avaliação que o senhor faz da aprovação? Sim, existem alguns temas que foram tratados no projeto de terceirização que são aí pertinentes também ao debate da nossa Comissão da Reforma Trabalhista. Porém, a minha visão é um pouco diferente do ministro Patrus Ananias. Entendo que nós precisamos adequar a nossa legislação à vida real. A terceirização existe. Nós temos 13 milhões de trabalhadores terceirizados no Brasil e que hoje não estão amparados por nenhuma legislação. Primeiro, essa legislação que foi aprovada ontem, ela não retira direito nenhum. Pelo contrário, vai permitir que um terceirizado possa recolher hoje o INSS da Previdência. Poderá amanhã executar uma empresa que foi a contratante da terceirizada, coisa que ele não pode hoje. Então a gente precisa, nós vivemos uma era da especialização. Existem empresas ruins, empresas boas, tanto terceirizadas quanto em qualquer outro tipo de situação. Portanto, cabe aí ao poder público fazer a sua fiscalização, poder cobrar das empresas a prestação de um bom serviço. E no serviço público, isso sempre ocorreu. O ministro Patrus, que foi um brilhante ministro, um grande representante do nosso país quando ministro do Desenvolvimento Social, sabe muito bem que no governo da presidente Dilma e do presidente Lula,
a Caixa Econômica, o Banco do Brasil e a própria Petrobras estava repleta de funções que eram prestadas por serviços terceirizados. Não há que se admitir que um banco público tenha também que obrigatoriamente responder pela sua segurança, pela limpeza e por outros serviços que podem ser feitos por empresas que são especializadas para a prestação daquele serviço. Portanto, eu acho que isso é um avanço, é a vida real, é a modernização que nos trouxe isso, a especialização, a necessidade da especialização do serviço que nos trouxe isso. E volto a dizer, nenhum direito está sendo retirado. Nós estamos adequando e estabelecendo um marco legal para 3 milhões de trabalhadores que já são terceirizados. Deputado Patrus, lá na Comissão Especial da Reforma Trabalhista, como é que está o debate nesse momento? Essa semana a gente teve, por exemplo, o debate sobre o trabalho intermitente. Que tipos de direitos os deputados estão trabalhando lá para assegurar os trabalhadores? Primeiro, eu quero reconhecer aqui que o presidente da comissão, aqui presente, o deputado Daniel Vilela, assim como também o relator, o deputado Rogério Marinho, tem tido um comportamento digno, democrático, dialogante, e as nossas divergências se colocam no campo doutrinário. Nós entendemos que a proposta de reforma trabalhista, ela, a rigor, começa a desconstituir o direito do trabalho no Brasil, porque nós sabemos que o fundamento do direito do trabalho é a lei, que protege a parte economicamente mais fraca, no caso, as classes trabalhadoras. E os acordos ou contratos coletivos devem ir além daquilo que a lei assegura. Nós estamos no Brasil invertendo, colocando o negociado sobre o legislado. E nós sabemos que nós temos no Brasil milhões de trabalhadoras e trabalhadores rurais, domésticos e tantos mais que não são representados por sindicatos ou são representados por sindicatos, vamos dizer a palavra mais firme, sindicatos pelegos, que não têm compromisso com as trabalhadoras e trabalhadores que representam. Então, por tudo isso, eu acho que nós estamos vivendo o Brasil o início do fim, o que é muito ruim, do direito do trabalho e retornando assim ao século XIX, quando não existiam leis trabalhistas e previdenciárias. Deputado Daniel Vilela, a gente vai fazer uma pergunta bem rapidinho, porque o plenário já está começando. Sua expectativa para a continuidade dos trabalhos? O presidente Rodrigo Maia anunciou essa semana que pretende votar a reforma trabalhista antes da reforma previdenciária. O que isso muda para vocês? Qual a expectativa para a conclusão aí do trabalho na comissão? Bom, a votação no plenário e a vontade do presidente Rodrigo Maia, ela passa primeiro pelo nosso trabalho, pelo nosso cronograma estabelecido na Comissão da Reforma Trabalhista. Nós temos aí aproximadamente mais 8 dias de audiências públicas que nós iremos promover, continuar promovendo um bom debate, ouvindo as partes favoráveis e contrárias, para que depois estejamos todos aptos a votar o projeto da reforma. Deputado Daniel Vilela, deputado Patrus, obrigada. A gente agradece a participação de vocês e vai direto para o plenário Ulisses Guimarães, onde tem início nesse momento a sessão extraordinária.